Quantas vezes você já silenciou sua dor para manter a paz? Quantas vezes aceitou o incômodo como parte natural de um relacionamento, de uma rotina, de uma vida? Neste vídeo, vamos falar sobre algo profundo e muitas vezes invisível: a normalização do que nos fere. É fácil se perder no hábito, na convivência, no medo de perder, e aos poucos vamos cedendo espaço, voz e até identidade. Mas há um limite, e ele se chama dignidade. Este vídeo é um convite direto e necessário para que você reconheça quando está vivendo mais por obrigação do que por escolha, mais por medo do que por amor. Acompanhe cada detalhe com atenção. Cada palavra pode ser um espelho, um alerta ou até um ponto de virada. Não se trata apenas de reflexão, trata-se de libertação. Porque você merece mais do que sobreviver. Você merece viver com verdade e respeito. Vamos juntos. Quando a dor deixa de ensinar. Na tradição estoica, a dor é vista como uma mensageira, nem sempre bem-vinda, mas muitas vezes necessária. Ela surge para nos alertar de que algo em nosso modo de viver está desalinhado com aquilo que é natural, racional e virtuoso. No entanto, há uma linha tênue entre acolher a dor como mestra e aceitá-la como carcereira. Quando deixamos de questionar aquilo que nos fere, começamos a normalizar o que deveria ser corrigido. A dor que já não nos transforma apenas nos aprisiona, e nenhuma prisão se torna mais cruel do que aquela que aprendemos a decorar por dentro. Sofrer calado em nome de uma falsa paz é perpetuar uma guerra silenciosa dentro de si. É trair os próprios princípios em troca de migalhas de estabilidade. O estoico não busca evitar toda dor, mas sim entender seu propósito. Quando a dor vem de fora, ele observa. Quando vem de dentro, ele investiga. Mas quando ela se instala como rotina, sem questionamento, estamos diante de uma abdicação voluntária da razão. A alma livre jamais se acomoda à ferida como se fosse pele, pois sabe que tudo o que é contrário à virtude é indigno de ser cultivado. É nesse ponto que devemos evocar a pergunta que guia o verdadeiro caminho filosófico. Isso que vivo é um bem ou um vício da alma que tolerei por medo? A coragem de responder honestamente a essa pergunta é o primeiro passo para restaurar nossa dignidade. Pois o sofrimento útil educa, mas o sofrimento crônico denuncia. Denuncia que algo em nós já aceitou ser menos do que pode ser. E isso, para quem busca sabedoria, é inaceitável. Liberdade interna, um bem inalienável. A liberdade não se mede pelo espaço que ocupamos no mundo, mas pela inteireza com que habitamos nossa consciência. Para o estoico, o único bem verdadeiramente inalienável é a liberdade interna, essa capacidade de julgar com lucidez e agir segundo a razão, mesmo em meio às tempestades externas. E é justamente essa liberdade que começamos a perder quando aceitamos que alguém defina nosso valor a partir daquilo que possuímos ou deixamos de possuir. A opressão não precisa de grades. Basta uma lógica cotidiana onde o afeto se converte em hierarquia e o cuidado em dominação disfarçada de zelo. Quando se permite que alguém use o dinheiro como um instrumento de superioridade, a alma se torna serva de uma aparência. Mas o estoico sabe, o que está sob o nosso controle é sempre mais valioso do que aquilo que está fora dele. E entre tudo que podemos governar, nenhuma posse é mais preciosa do que nossa autonomia de pensamento e ação. A verdadeira paz, aquela que é sólida como rocha e leve como vento, nasce quando vivemos em conformidade com nossa própria integridade, e não quando nos calamos para manter aparências. Portanto, libertar-se do que oprime não é romper com uma pessoa, mas com a ilusão de que a felicidade depende da permissão de outro. Amar, para os sábios, não é submeter-se, é compartilhar espaço sem abrir mão da própria soberania. A liberdade interna é o solo sobre o qual toda relação justa floresce. Sem ela, o que temos não é união, mas dependência. E nenhuma dependência pode gerar virtude, apenas sombra.
Dignidade, a medida do amor verdadeiro. Nenhuma relação que exige a renúncia da dignidade pode ser chamada de amor. A dignidade, para o espírito estoico, é a expressão mais pura da virtude. É aquilo que permanece intacto, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Quando alguém se submete ao desrespeito em nome da permanência, deixa de viver uma relação e passa a ocupar um papel, o do submisso, o do que deve sempre mais, o que está eternamente em dívida. Mas a alma não nasceu para dever, e sim para caminhar com retidão. Não há dignidade onde há medo de ser quem se é. A retórica do afeto muitas vezes esconde o exercício do poder. E é aí que o amor deixa de ser partilha e passa a ser controle. O estoico é chamado a olhar para além das aparências, a enxergar se os gestos do outro elevam ou diminuem seu próprio valor. Porque qualquer pacto que oprime a alma é uma quebra silenciosa do que deveria ser sagrado. A liberdade de existir inteiro diante de quem se ama. Amor que exige silêncio diante da humilhação não é amor, é domínio travestido de cuidado. O verdadeiro pacto entre duas pessoas é aquele que afirma: eu te amo, sem querer te reduzir, sem querer te moldar à minha conveniência. O resto é teatro de relações. O amor digno é aquele que permite que ambos permaneçam de pé, mesmo quando discordam, mesmo quando tropeçam. E se esse pacto não é possível, então não se trata de amor, mas de permanência disfarçada de sentimento. Que ninguém aceite menos do que aquilo que mantém sua alma ereta, porque entre o amor e a dignidade, o amor verdadeiro sempre exige que a dignidade venha primeiro. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te tocou ou te fez refletir, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso. E não esquece de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora.